Como derrotar o medo de operar no mercado de opções binárias? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje e eu garanto que esse conteúdo vai ser absurdo e que vai trazer uma visão para vocês assim extremamente diferente das que você já tem sobre o mercado. O que eu quero mostrar no vídeo de hoje é algo que vocês vêm me pedindo há muito tempo e eu achei interessante trazer esse tema de como derrotar o medo, porque falar sobre o que eu vou falar hoje é algo que de fato vai fazer vocês perderem o medo totalmente de pegar uma operação na sua conta real, beleza? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, em pleno domingão aí, às 5 horas da tarde, estou gravando ele para poder falar para vocês sobre os posicionamentos. No meu último vídeo, principalmente, vocês pediram bastante para eu poder trazer, explicar mais sobre os posicionamentos no gráfico. Portanto, é isso que eu vou fazer hoje, beleza? Vamos aqui para o nosso ponto fixo, só para eu poder explicar primeiro o que são os posicionamentos e logo em seguida eu poder mostrar para vocês no gráfico, beleza? Vamos lá, eu vou desenhar aqui ó, uma pernada de compra, enfim. Aí a gente tem ó, uma correção aqui vendedora. Logo em seguida nós temos também ó, movimento comprador retomando a força. Legal, bem interessante. Logo em seguida, mais uma vez aqui um posicionamento vendedor ó, que foi formado, tá bom? Foi formado aqui um posicionamento de venda. Aí nós tivemos aqui compra retomando aqui para essa região. Nananã. Aqui nós temos venda dando sequência de novo no movimento. Beleza. Aqui eu já acho bem interessante, eu já consigo trazer aqui o contexto para vocês de mais ou menos como funciona o posicionamento. E daqui eu vou mostrar exatamente no gráfico, porque eu acredito que essa aula de hoje é mais importante eu mostrar no gráfico realmente o que são os posicionamentos para vocês conseguirem identificar junto comigo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só o que nós temos aqui, ó. Tá vendo que aqui nessa região, deixa eu só voltar aqui e deixar isso em branco. Tá vendo que aqui nessa região nós tivemos duas velas vendedoras? Vinha aqui de um movimento comprador, beleza? Então aqui embaixo nós tivemos esse posicionamento de compra. Aqui em cima nós tivemos essa correção, beleza? Essa correção, pessoal, de duas velas vermelhas é um posicionamento vendedor. Sempre que houver essa correção, ou enfim, uma reversão assim no gráfico, com duas velas ou mais da mesma polaridade, a partir dali a gente teve um posicionamento, tá? Então nós tivemos aqui embaixo posicionamento de compra, aqui em cima posicionamento de venda, aqui outro posicionamento comprador, beleza? Aqui em cima também posicionamento de venda, aqui nós não tivemos posicionamento comprador, aqui foi apenas uma velinha de descanso, tá? Uma vela de descanso no meio da pernada. Aqui nós já tivemos o mercado retomando a força dos vendedores, tá vendo? Então aqui foi mais um posicionamento. Só que esse posicionamento basicamente foi só um reteste desse outro aqui. Então o mercado voltou para dentro desse posicionamento de venda, fez uma pequena correção e depois deu sequência no movimento vendedor, tá bom? Então os posicionamentos que nós temos no gráfico são todos esses posicionamentos que contém duas velas ou mais da mesma polaridade. Ficou claro? Agora faz assim, tira um print só desse exemplo para vocês poderem entender, ok? Eu vou até escrever aqui na tela para vocês o seguinte. Posicionamentos são regiões onde há duas velas ou mais da mesma polaridade. Então esses são os posicionamentos no gráfico. Tira um print disso daqui, porque o que eu vou fazer agora é simplesmente ir aqui para o gráfico para a gente ver como que funciona e como que a gente utilizaria isso ao nosso favor, pessoal, para poder operar aqui de fato os posicionamentos, beleza? Vamos lá, onde nós temos o nosso posicionamento aqui nesse Microsoft? Bom, eu tenho essa região aqui de posicionamento, tá? Eu tenho essa outra região aqui também de posicionamento. Quando eu tenho uma assim muito próximo da outra, toda essa regiãozinha aqui que eu tenho, pessoal, ó, deixa eu só puxar aqui para vocês verem o seguinte. Toda essa regiãozinha aqui que eu tenho ó, é uma região onde eventualmente pode entrar um posicionamento de venda, tá? Ou então, quem sabe, depois do rompimento dela, pode haver aqui um pullback, tá? Uma região forte para poder ser feito pullback. Então, beleza. Aqui em cima eu tenho meu posicionamento de venda, tá certo? Aqui eu tenho um posicionamento de compra, pessoal. Aqui eu tenho um posicionamento de compra. Aqui, na verdade, é um posicionamento de venda. Falei errado, tá? Então, aqui eu tenho um posicionamento vendedor. Olha só. Aqui embaixo já tem um posicionamento comprador. Aqui eu tenho mais um posicionamento de venda, tá vendo que entrou o posicionamento vendedor? Aí teve essa pequena correção, aqui teve reversão. Aqui eu já tenho o quê? Posicionamento comprador. Olha só o que aconteceu justamente aqui na frente, exatamente nessa região onde eu já tinha anteriormente aqui o mercado com histórico de ser uma região onde realmente entra a compra. Tá vendo que aqui nessa região eu tive essa reversão? Portanto, essa região de posicionamento aqui tende a ser uma região que segura mesmo o preço, tende a ser uma região onde pode entrar posicionamento comprador. E como o mercado já veio de uma pernada exaustiva e veio finalizar exatamente em cima desse posicionamento,
aqui eventualmente poderia acontecer o que aconteceu, entrar esse posicionamento de compra novamente. E foi o que aconteceu. E aí o mercado abriu um novo posicionamento de venda. Como que a gente vai poder fazer para trabalhar essas nossas operações em cima desses posicionamentos? Como vocês podem ver aqui, a gente tem muitos posicionamentos. A gente não trabalha em todos eles, tá bom? A gente sempre trabalha a favor do contexto do mercado. Mas como assim, Lucas? Vou explicar para vocês para ficar mais claro. Por exemplo, o mercado aqui, ele estava numa pernada de alta, beleza? Então a gente teve o quê? Uma LT também aqui nessa região. Só que depois do rompimento dessa região, a gente entende que o mercado agora, eventualmente, ele pode de fato fazer essa pernada de baixa, porque ele rompeu a LT, tá? A LTA que a gente tinha, que era a nossa linha de tendência de alta. Se o mercado rompeu essa região que a gente tinha aqui, provavelmente ele vai iniciar uma pernada de baixa mesmo. E onde que está o alvo dele? Aqui na região de suporte, a região mais embaixo aqui de suporte. E como ele rompeu aquela LTA, ele tende a vir agora buscar essa projeção na região aqui de suporte que a gente tem mais abaixo, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer algumas marcações aqui. O que eu faria aqui nesse Microsoft? Deixaria essa região certamente marcada, essa outra região aqui em cima também marcada, tá? Que seria essa região aqui que a gente tem. Beleza, aqui eu tenho minhas regiões marcadas. E aqui eu sei que eu tenho essas outras regiõezinhas intermediárias no preço. Vou marcar essa daqui também, olha só. Marcar essa daqui, aqui eu vou deixar duas marcações, uma próxima da outra, porque é uma região igual foi lá em cima. E beleza, aqui eu vou salvar minhas marcações e olha só o que eu tenho. Ok, aqui eu já sei onde estão meus posicionamentos e aqui eu também já sei onde está a tendência do mercado, correto? O mercado está trabalhando numa tendência de baixa, perfeito? Eu não tenho uma região aqui muito próxima para eu poder utilizar como alvo de preço. Então eu não vou vender e não vou comprar aqui por enquanto. Só que se esse mercado, por exemplo, esticar mais um pouquinho e depois ele começar a fazer uma estrutura de alta, eu sei que ele tende a vir buscar essa região aqui ó, de negociação, porque é a região onde teve esse posicionamento aqui. Então, se o mercado não tem alvo de preço para poder buscar aqui mais abaixo, eu entendo que ele tende a vir buscar essas regiões que a gente tem aqui mais em cima. Consegue entender? Porque é uma região onde o mercado tende a vir e voltar aqui para poder negociar com preço. E quem sabe a partir daqui ele corrigir, ou então ele voltar para cima dessa região, fazer um falso rompimento e dar continuação no movimento agora de alta. Beleza? Então tá certo, aqui a gente tem nossa região marcada, a gente já viu que o mercado se distanciou, olha só, aqui inclusive tá me parecendo muito uma vela de exaustão, deixa eu só ver se não tem uma regiãozinha um pouco mais abaixo para poder buscar de fato, ó, não tem, tá me parecendo muito uma vela de exaustão, vou entrar comprado, tá? Eu vou entrar comprado aqui. Pô, mas eu não tive nenhum gatilho específico para poder entrar comprado, beleza, é mais feeling de mercado nessa questão, porque eu vi que o mercado já se distanciou dessa última região aqui, e como ele não tem região mais embaixo para poder alcançar, eu entendo que ele tende a iniciar uma correção. Meu gatilho está na onde? Eu tive fraqueza de venda aqui anteriormente e agora eu tive uma vela de exaustão. Tá vendo que a gente teve um gap aqui, ó? Um gap absurdo de grande. Tá vendo o tamanho desse gap? O mercado tende a voltar para corrigir isso também. Porque isso aqui é um erro no gráfico, né? É um gap que dá entre o fechamento de uma vela e o nascimento da outra. Beleza? Então vamos lá. Peguei essa compra aqui, fiquei muito mal posicionado. Se porventura eu tomar loss, não tem problema. Como eu falei para vocês, um pouco arriscado, porque não tem nenhuma região para poder segurar esse preço, mas aqui eu já quis acreditar nessa compra simplesmente porque, poxa, ó, acho que eu peguei um empate aí, né? Deixa eu ver. Deu loss ainda. Caramba, que estranho, deu loss ainda. Mas como agora acabou de entrar uma velhinha de compra, eu vou entrar comprado aqui, pessoal, com o meu... Opa, tá meio... Tá travando um pouquinho aqui. Ó, travou aqui, não sei o que que houve. O que aconteceu? Travou, tá? Eu tinha comprado aqui embaixo, assim, mais ou menos na abertura, acreditando que o mercado daria continuação nesse movimento de alta. Mas beleza, a gente ficou com aquele primeiro loss ali. Não tem problema. Ó, vou comprar agora de novo. Pronto, agora foi. Aqui, pessoal, vou entrar com duas taxas. Por quê? Vou explicar para vocês, tá? Mesmo motivo da compra que eu tinha feito aqui anteriormente. O mercado, ele já rompeu essa região aqui de posicionamento que a gente tem, e como ele não tem alvo para poder buscar e já está numa pernada esticada, aqui eu entendo que ele tende a voltar para negociar com essa região mais aqui em cima, que é a nossa região onde há o posicionamento. Então o posicionamento a gente consegue utilizar como reversão, então o preço pode segurar em cima dele, bem como foi feito aqui, ou então também como alvo de preço. Por exemplo, o mercado aqui entrou compra, logo em seguida a venda tem toda a continuação, não teve força, rejeitou todo esse preço, finalizando a velhinha de fraqueza. Próxima vela tende a dar continuação para poder vir buscar esse alvo aqui em cima que a gente tem, porque é o nosso alvo mais próximo, o mercado tende a negociar com aquela região, tá bom? Então eu entrei aí com a nossa mão de Soros, vamos ver como é que vai ser a finalização, faltam somente 5 segundinhos aí, eu acredito muito nessa operação por conta simplesmente do contexto do mercado, é sempre o mais importante, e tá lá, acabei de pegar essa operação vitoriosa. Eu teria pego vitória também nessa anterior, mas como vocês viram, deu um delay aí, não pagou nossa operação, tá?
Agora o que eu vou fazer, pessoal? Vou puxar uma região aqui de LT e agora eu não entro comprado, mesmo que tenha entrado uma velinha de compra aqui, porque a gente tem essa LTB, a gente tem que guardar o rompimento dela para poder trabalhar o fluxo ali com o alvo naquela região mais em cima, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos partir para outro par de moeda aqui, onde eu vou fazer as minhas análises também, as marcações dos posicionamentos e vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó, esse par tá interessante, com muitos posicionamentos. Vamos lá. Aqui eu tenho essa região de posicionamento, tá? Aqui a gente pode ver o seguinte, o mercado saiu duas velas daqui, ok? Aqui a mesma coisa, duas velas ou mais. Aqui novamente. Então a gente tem algumas regiões bem interessantes aqui de posicionamento. Vamos lá para as nossas marcações. Entrou posicionamento aqui. Aqui também nós tivemos, ó, posicionamento comprador, tá bom? Lá em cima é onde está os nossos alvos de preço, nesses posicionamentos aqui, ó. Essas regiões, pessoal, aqui a gente consegue identificar o seguinte. Eu estou só marcando e sempre ressaltando aqui o motivo para vocês poderem entender o porquê que essas são as nossas regiões, ó, de posicionamento vendedor. Tá vendo que aqui saíram 3 velas, ou seja, 2 ou mais? Tivemos aqui um posicionamento de venda. Aqui a mesma coisa, posicionamento vendedor. Aqui, pessoal, teve uma vela, aí entrou uma correçãozinha de compra e depois a partir daqui nós tivemos essa região de posicionamento vendedor. Então é uma região boa também, beleza? Aqui embaixo eu tenho a minha marcação das regiões de posicionamento comprador. Como vocês podem ver, o pavio ele também influencia, tá? Porque se eu puxar aqui, ó, do corpo desse posicionamento até o pavio dele lá, ó, a gente pode ver que nessas regiões aqui, dentro desse ponto todinho aqui, ó, é onde entra a correção, tá vendo? Aqui tem rompeu um pouquinho o corpo lá, mas veio buscar a região de pavio e a partir daqui entrou um novo posicionamento. Então tudo isso daqui é a nossa região. Como que a gente sabe, pô, a hora certa de entrar, sei lá, comprado, vendido, enfim? Simplesmente, pessoal, esperando o gatilho da vela também, beleza? Simplesmente esperando o gatilho da vela. Então aqui, por exemplo, olha, o mercado rompeu essa região, só que ele voltou para cima dela. Aí tem esse posicionamento aqui que foi rompido também, um posicionamento de venda que fez a formação dele, beleza? O mercado voltou para fazer o reteste, próxima vela tende a entrar compradores, tá? Próxima vela aí tende a entrar compradores para poder principalmente buscar aquele alvo lá mais em cima. Eu vou entrar só com uma taxa aqui, porque a região aqui onde eu me posicionei, acabei até ficando para a próxima vela, ó. Tá muito mal posicionada. Só que como eu fiquei para a próxima vela até, vamos ver como é que vai ser a finalização dessa. E aí de repente eu entro comprado ainda, tá? Mas eu acredito muito aqui nessa operação porque foi um falso rompimento nessa região, ó. Tentou romper, não conseguiu, voltou com muita força, fez o reteste aqui na nossa região de pullback, tá vendo? Que é essa região aqui, ó, desse posicionamento comprador, mas também desse posicionamento de venda. Então a próxima vela tende a corrigir, principalmente para poder vir negociar aqui em cima com essa região de alvo de preço. Tá? O mercado está trabalhando em lateralização aqui, então eu entendo que ele tende a vir buscar essa região mais em cima, sim, tranquilamente. Ó, se eu tivesse pego para a mesma vela, como foi o que aconteceu, ficaria bem interessante. Para a mesma, no caso, eu já teria pego a vitória. Mas como eu acabei ficando para a próxima vela, ainda não peguei essa vitória. Mas aqui, inclusive, ó, eu tenho uma operação muito boa e o que eu vou fazer? Vou até entrar com outra taxa aqui. Agora eu posso entrar com a minha mão de Soros tranquilamente, porque o mercado tem espaço para poder vir buscar aqui mais em cima, tá? Ó, preencher essa região. Mesmo que ele já tenha tocado, ainda tem espaço, como vocês podem ver, para finalizar uma velinha de compra aqui em cima. E mesmo que não finalize uma velinha de compra, pelo menos a retração aqui embaixo eu acredito que a gente pega assim, bem tranquilo aí, beleza? Essa retração aqui eu acredito que a gente pega, porque o mercado está nos indicando aqui essa força do movimento comprador, ó. Porque fez pullback, saiu vela de continuação, tá top demais. Vamos esperar aí 3 segundinhos, 2, 1 segundo e, ó, mais 2 vitórias no bolso. Tá vendo como é simples, rapaziada, para poder aplicar isso daqui? É assim que você vai fazer para poder simplesmente perder o medo de operar no mercado de opções binárias. Eu só arrisquei aqui aquela outra operação, mesmo com a taxa ruim, porque eu já estava no lucro, tá? Eu tinha pego com Soros a segunda operação, mesmo que a primeira tenha pego um loss, só que ainda assim eu consegui finalizar positivo. Então eu arrisquei por conta disso, mas também porque eu acreditei aqui, eu não tive medo em seguir o meu operacional. Então essas marcações que a gente faz no gráfico, pessoal, sabendo identificar exatamente onde é que estão os posicionamentos, são as marcações que vai colocar dinheiro no nosso bolso tranquilamente. Eu posso dizer isso com propriedade total, porque é exatamente o que eu faço todos os dias. Claro, tem também padrões de vela, tem também, poxa, contexto de mercado que, junto com esse operacional que eu estou passando na aula de hoje, funciona bastante também, mas é justamente isso, sobre você, a base, né, basicamente da psicologia gráfica, é você saber identificar onde são as regiões de interesse do mercado, que são as regiões de alvo de preço, tá bom?
Então, pessoal, hoje eu não fiz esse vídeo para poder buscar um lucro absurdo, apesar de ter finalizado com um lucro legal, mas eu iniciei esse vídeo aqui somente para poder mostrar para vocês exatamente como funciona a psicologia gráfica e fazer com que vocês também ganhem dinheiro com esse operacional e o principal, percam o medo de operar, tá bom? Então, para vocês poderem finalmente testar o operacional, para vocês poderem finalmente testar sobre os posicionamentos e operar da forma como eu operei aqui hoje, você precisa primeiro criar sua conta aqui na corretora, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e ir para a prática, pessoal. Não adianta só estar aqui assistindo o vídeo. Mais importante do que estar aqui assistindo o vídeo é também você colocar em prática tudo isso que você está vendo só na teoria, que eu coloquei em prática, mas você está só assistindo, você está só na teoria. Então coloque em prática também, testa o operacional, e é isso. Tamo junto demais. Nesse vídeo de hoje, quis trazer esse educacional para vocês poderem entender exatamente como funcionam os posicionamentos. Se você quer me acompanhar ali todos os dias, operar ao vivo junto comigo, participar do meu copy trade também, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Telegram, beleza? É só você clicar aqui embaixo na descrição, você vai ser direcionado lá para dentro do meu Telegram e lá você vai poder operar ao vivo junto comigo, participar do meu copy trade, além de outras dicas operacionais que eu passo também todos os dias, tá certo? Então tamo junto, pessoal. Quem não tem conta ainda na Raiove, o link tá aqui na descrição do vídeo. Cria sua conta, experimente utilizar a Raiove. É uma corretora que não tem delay nenhum, como vocês puderam ver. Muito boa de se utilizar e está funcionando bastante, respeitando muito o nosso operacional e da psicologia do preço, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Bom domingo e boa semana a todos. Bora pra cima, rapaziada.